Olá, estamos no ar com o Conecte-nos, um espaço aberto no canal do YouTube da SATIC para trazer temas importantes para a nossa sociedade, temas relevantes que estão em alta. E para isso vamos conversar com muita gente, vamos conversar com pessoas, com especialistas em diversos assuntos, vamos ouvir novas histórias, enfim, vamos bater aquele papo e trazer conteúdo relevante aqui no canal da SATIC. Hoje a gente já começa esse programa falando de um assunto que pegou todo mundo de surpresa, é segurança de informação. O que foi esse vazamento de dados que aí nos últimos dias assustou uma galera? Para isso vamos conversar então com pessoas que entendem sobre esse assunto. Eu tô com convidados muito especiais aqui no nosso estúdio hoje, nesse programa piloto, que é o Gustavo De Luca. O Gustavo, ele é coordenador do curso de Engenharia de Computação da Unisatic. E também aqui no estúdio está o Rogério Hermínio, que é professor de Segurança de Informação, também do curso de Engenharia de Computação da Unisatic. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Olá, Felipe, olá todo mundo que está nos assistindo em casa. Muito obrigado também pelo convite, por estarmos aqui falando de um tema tão importante que é a segurança da informação. Perfeito. Rogério, obrigado pela participação aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa também. Opa, eu que agradeço, Felipe, pelo convite, né? Também estender o agradecimento aqui ao Gustavo, né? Nosso coordenador do curso. E realmente é muito importante a gente falar desse tema segurança da informação, que vem sendo cada vez mais discutido, principalmente com a entrada da nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí sobre esse tema, então, eu já vou começar largando aqui um assunto que deixou muita gente preocupada nos últimos dias. Como assim vazaram dados de mais de 220 milhões de brasileiros? O que é isso? O que aconteceu nessa nossa realidade, nesse nosso país? Foi relatado aqui, eu tenho dados, vazamento de CPFs, incluindo nome, sexo, data de nascimento e outras informações. E aí depois, posteriormente, teve aí uma segunda divulgação indevida, né? E aí nessa segunda divulgação, teve aí, então endereços que foram vazados, números de telefones, dados de veículos, CNPJs, detalhes sobre imposto de renda, até foto de rosto, tem aqui benefícios do INSS, enfim, tem muita coisa, cadastros do LinkedIn. E aí o pessoal fica, meu Deus, o que aconteceu? Por que esses dados foram vazados? Como assim? O que está acontecendo? E eu vou perguntar para vocês, tem como a gente saber de onde esses dados foram vazados, como foram vazados, por que aconteceu isso? Então, hoje ainda não é possível a gente ter essa informação, né, de onde os dados foram vazados. Inclusive foi adicionado a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é quem vai ficar à frente, né, provavelmente a maioria do pessoal já deve ter ouvido falar da nova Lei Geral de Proteção de Dados, né, que entrou para proteger os dados dos cidadãos brasileiros, né. Mas ela entrou em vigor, né, no dia 18 de setembro de 2020, porém, sanções administrativas da lei vão passar a valer a partir de 1º de agosto de 2021, apenas. Mas com relação a esse vazamento de informação, ainda não é possível a gente ter essa informação específica. Foi comentado, né, sobre vazamento do Serasa, da Vivo, da Claro, mas nada está certo. A agência também está buscando, inclusive, outros órgãos, o apoio de outros órgãos para que ela possa identificar a origem do vazamento. Até, Felipe, eu acho que vale a pena a gente destacar 2 pontos aí. O Rogério já comentou de que a origem realmente é complicado a gente afirmar de quem é. Existe uma investigação feita pela NPD que vai ser feita. Mas acho que tem dois pontos bastante interessantes para a gente destacar. Primeiro, é o grande volume de dados que tu já destacou, né? Então, mais de 200 milhões aí de registros. Eu acho que a grande questão também, além do volume de registros, a quantidade de dados por registro, né? Se a gente for se aprofundar um pouquinho mais nos dados, existe registro de carteira de trabalho, existe registro de quanto que a pessoa ganha por causa do imposto de renda. Enfim, se antes a gente ficava receoso com dados nossos que estavam disponíveis, quando a gente vai lá no Google, pesquisa o nosso nome, né, a gente já fica assustado. Agora a gente tem um volume de informações muito maior disponível. Isso independente de faixa etária, independente de classe social. Existem, claro, os dados de políticos normalmente já estão disponíveis antes, né? Mas tem dados lá de grandes empresários do Brasil, então tem lá todas as questões de riqueza, por causa dos dados da Receita, enfim.
E aí o Rogério destacou que existem muita discussão de quem forneceu, de quem vazou esses dados, mas a gente pode inclusive atribuir isso à Receita Federal. Porque a Receita Federal ela tem uma grande quantidade de dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, enfim, não dá de saber a origem, mas eu destaco esse ponto de a quantidade de informações por pessoa, por CPF, que foi disponível na rede. Pois é, e aí com essa quantidade de informações, quais os riscos que isso traz para essa população, que eu acho que na verdade foi a maioria das pessoas, se não todos os brasileiros tiveram seus dados vazados, né? Quais os riscos, por exemplo, para mim, de ter esses meus dados vazados? Então, pode acontecer o que chama de engenharia social, né? Onde pessoas podem comprar essa lista, inclusive ela está à venda por $500, se eu não me engano, né, Gustavo? Tá na Deep Web, que a gente fala, que é o lado negro da internet. Então essa lista está disponível, qualquer pessoa pode comprar e usar esses dados, né, para tentar captar algumas informações a mais da pessoa. Por exemplo, ligar para essa pessoa e tentar extorquir e assim por diante. Então dezenas de problemas podem surgir aí. Uma coisa que a gente já está meio que virando corriqueiro, os golpes de WhatsApp, né? Uhum. Normalmente as pessoas entram em contato, isso é um ataque de engenharia social, entra em contato com você, sabe o nome da sua mãe, sabe o nome de um filho, sabe a data de nascimento, alguma coisa assim. Agora imagina, Felipe, tu receber uma ligação de uma pessoa que sabe onde tu trabalha, quanto que tu ganha, em que banco que tu tem conta, e aí tu começa a entrar num cenário de que qualquer pessoa mal intencionada pode usar dados financeiros para tentar descobrir alguma coisa. Então, ela sabe quanto que tu ganha, sabe se tu é devedor ou é pagador, sabe como é que tá o teu score de CPF. Exatamente. Sabe se tu tá precisando de financiamento e ela sabe todos os teus dados. Então, o ataque que a gente chama de engenharia social é quando uma pessoa ela se passa por entender daquela situação para tentar atribuir informação. Então, por exemplo, o caso clássico que existia há um tempo atrás, até deu uma diminuída agora do tal do assaltar, liga pra gente, tô aqui com a sua irmã, você precisa depositar tanto de dinheiro, sabe? Imagina ele fazendo esse mesmo ataque, sabendo de tudo, Felipe, do que tu tens. Inclusive coisas que tu nem lembra que é. Então, talvez ele pegue um ponto lá muito específico de que falar de alguma coisa da tua mãe, do teu pai, e aí tu vai cair muito mais fácil, porque realmente dá a entender que aquela pessoa do outro lado realmente sabe de quem que tá falando, né? E para ficar mais claro para a gente aqui que acompanha esse assunto de fora, né, que não tem muito conhecimento sobre essa questão de vazamento de dados, de onde são armazenados esses dados, enfim, para a gente que está vendo de fora, esses dados, eles agora que foram vazados, qualquer um pode ter esse acesso, eles ficaram disponíveis para todo mundo que quiser, ou ainda assim tem que ter, é difícil localizar? Como é que funciona isso? Agora tá aberto para todo mundo que quiser, eu consigo lá olhar o dado de quem eu quiser, é isso? Então, a gente já tem, porque assim, o volume que aconteceu, sim, foi uma base de dados que foi disponibilizada, mas já existem vários extratos dessa base de dados. Então, hoje na internet comum, sem ser na Deep Web que a gente comenta, já existem parte desses dados disponíveis. Então, hoje, até então tu já conseguia comprar base de dados só com CPF, por exemplo. CPF, data de nascimento, nome da mãe, isso era possível encontrar, porque são informações, tá lá na base da polícia, enfim. E eu queria destacar também um ponto, Felipe, que é a questão da própria banalização do CPF, né? Hoje tu vai na farmácia, pede teu CPF, vai na padaria, pede teu CPF, vai no mercado, pede teu CPF. O CPF ele virou uma informação muito banal e teoricamente é o que identifica a gente como cidadãos únicos, né? Existem vários Gustavos de Lucas por aí, mas existe apenas um CPF. Então a gente meio que, de certa forma, a gente banalizou. E hoje, a partir do momento que esse dado foi vazado, a gente não tem mais como rastrear, então a gente não tem mais como saber o quanto de dados está na mão de quem. Isso não tem como. É o que a gente costuma dizer, né? Caiu na internet, não tem volta, a gente não tem mais o que fazer. Então, a gente não controla quem tem acesso à informação que é nossa, a gente tem que se precaver, sabendo que existe esse volume de dados disponível na rede, e investigar realmente quem está entrando em contato conosco. Esse é o caminho. Reforçando o que o Gustavo falou, realmente os dados foram vazados, inicialmente foram vendidos, né? E estão ainda à venda, a base total, mas com certeza muitas pessoas já compraram essas informações
E hoje pode estar disponível de qualquer lado, né? Não exatamente a Deep Web, obviamente que ela é usada mais para isso porque quem está vendendo também está cometendo um crime, então fica mais fácil de ninguém ser rastreado ali nesse momento, mas hoje já está disponível em qualquer lugar. Tá, e esses dados então, eles foram vendidos na intenção de, por exemplo, conseguir localizar novos clientes para determinadas empresas? É esse o caminho que vocês estão querendo dizer ou eu estou muito enganado? Também, né? Na realidade, esses dados eles podem ser usados, como a gente falou, né? Para ataques, como também pode ser usado por empresas, né? Para ofertar serviços. Por exemplo, vocês devem receber, né, Felipe? Tu também deve receber esse tipo de informação. Alguém te ligando de um telefone, sei lá, de uma operadora te oferecendo um serviço e oferecendo crédito, é bem comum, né? O pessoal pegar uma lista e começar a ligar oferecendo crédito. Se tem essa informação em mãos, telefone, renda, todos os teus contatos, todas as tuas informações, inclusive renda, tu sabe até para quem que tu vai fazer a oferta de crédito, por exemplo, né? Num cenário econômico que a gente tem, que as empresas têm que se diferenciar no mercado para ofertar um produto, ela pode buscar. E já existem outras bases disponíveis, mas não uma tão gigantesca assim, né? Que tem todo mundo lá, até porque tem gente que já não está mais com a gente aqui, né? Então tem mais dados vazados do que CPFs no Brasil, ativos. Então, é isso que a gente destaca, assim. Então, acho que a grande questão nos próximos meses, com certeza, ou enfim, a gente não pode afirmar com certeza, mas eu acredito que vai aumentar o número de ataques como esse, de empresas ofertando serviços conhecendo melhor esse cliente e assim por diante. Porque imagina, tu pega essa base de dados e consegue filtrar, categorizar tudo. Eu quero todas as pessoas que trabalham como autônomo com venda de produtos de porta em porta. Eu vou conseguir buscar essa informação por lá de alguma forma, porque daí ali tu consegue cruzar com dados do Ministério do Trabalho do CBO, tu consegue, enfim, uma infinidade de possibilidades, né? Gustavo, e tu falou também da questão da banalização do CPF. Além do CPF, quais os outros dados que um criminoso precisa ter para conseguir aplicar golpes nas vítimas ou fazer compras no nome dela, enfim? CPF, número de cartão, de conta bancária, quais esses dados que eu preciso me preocupar que não sejam vazados? Então, se a gente parar para pensar que nessa base de dados a gente não tinha dados de cartão de crédito, né? Mas já existem inúmeras bases de dados disponíveis no mercado que já são bases de cartão de crédito. Basta tu tentar conectar as coisas, né? Uhum. Então, num primeiro momento, a partir desses dados, eu enxergo apenas a questão de engenharia social e venda de produtos. Eu não enxergo alguém cometendo fraude usando teus dados de cartão, porque vai ter que ser feito um trabalho ali de mineração para tentar identificar essas coisas. Uma coisa que já está se discutindo, inclusive no próprio governo, já vem um projeto de muito tempo, ter um novo identificador de cada pessoa no Brasil, né? E esse do identificador já existe em outros países. O identificador, vamos dizer assim, o equivalente ao CPF é mais banalizado mesmo, mas existem outros identificadores que realmente é usado pela Receita. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é o CPF, é um outro identificador que não é público. Então existe já esse movimento que acontece em outros países também por essas questões. Então a gente vai passar. Então, até me perguntaram esse dia, mas aí tu está dizendo que então nós vamos ter um novo CPF. Sim. E daqui 10 anos, se vazar esse novo CPF, nós vamos ter um novo CPF. Sim, nós vamos ter sempre novos identificadores, porque a quantidade de dados que vai gerar é muito grande. Certo. E existe alguma forma de eu proteger os meus dados? Ou é impossível, por exemplo, assim, proteger o número do meu CPF, da minha conta? Como é que funciona isso? Então, a questão de proteger o teu CPF, no caso desse vazamento, como a gente falou, o Gustavo comentou agora há pouco, né? Quando a gente vai numa farmácia hoje, por exemplo, eles te pedem CPF. Obviamente que isso, a gente falando da Lei Geral de Proteção de Dados, que é quem está vindo para nos ajudar nesse caso, né? Que realmente é punir as empresas por vazarem esse tipo de informação. Porque tu consegue te proteger até um certo ponto, mas quando tu entra, tu faz um cadastro, por exemplo, numa Receita Federal, ou tu compra lá uma linha telefônica com a Vivo, com a Claro, assim por diante, com a Oi, tu tá colocando esse teu CPF, eles usam ele para análise de crédito também, cai lá para o Serasa e assim por diante. Então essa informação ela fica disponível em muitos lugares.
Então é praticamente impossível para o cidadão comum ele simplesmente se proteger contra isso. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela ajuda? Ela vai dar o poder do titular do dado, que é a pessoa que é o dono da informação, de a qualquer momento revogar essa utilização do CPF dela. E automaticamente a empresa que capturou essa informação no primeiro momento ela é obrigada a excluir. Tá? Ela tem um prazo de 15 dias para fazer, para dar um retorno para esse titular de dados. Caso contrário, ele pode acionar ela judicialmente e assim por diante. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados eu acredito que vai ser de muita valia realmente para os cidadãos brasileiros. Quando a gente pega a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, como subsídio para essa discussão, a gente começa a entender que o governo brasileiro está fazendo um movimento de, vamos dizer assim, de data detox, né, de a gente verificar, uma empresa daqui para frente, assim que a lei, enfim, começar a sancionar, ela vai ter que justificar o porquê que ela armazena aquele dado. E aí tu começa a diminuir o risco de vazamento de dados, porque se ela não tiver uma boa justificativa de armazenar aqueles dados, ela não vai correr o risco de vazar um dado que ela não tenha necessidade. E aí tem todas as questões que, enfim, supermercados, farmácias, qualquer tipo de sistema hoje pede o CPF para identificação. E aí vai ter que ter uma justificativa, inclusive instituições de ensino. Nós aqui também vamos ter que justificar por que tu precisa desses dados. Então isso é todo um movimento que está acontecendo. Mas, Felipe, é muito recente isso. Eu acredito que, inclusive, esse caso vai nos ajudar a acelerar o processo. Porque se não acontecesse um caso assim, as pessoas talvez não dariam tanta importância, né? Pois é, eu até ia te perguntar, como é que eu sei que meu dado foi vazado? Agora a gente sabe que foi vazado de todo mundo, a gente consegue, inclusive, tem plataformas, né, para acessar se os nossos dados foram vazados. Mas se não for dessa forma, existe alguma forma para que a gente consiga descobrir se os nossos dados foram vazados ou não? Ou é através dessas pessoas, desses, às vezes, operadores de telemarketing que entram em contato com a gente? Quando alguém entra em contato comigo para me oferecer algum produto, eu já devo desconfiar que meu dado tenha sido vazado? Como é que funciona? Sim, é possível que tenha sido vazado, mas normalmente eles têm uma informação mínima, né? Que é um CPF, que é um nome, que é uma data de nascimento. Normalmente é esse tipo de informação. Por quê? Porque essa informação tu deixa disponível em tudo. Tu fez, enfim, tu já se matriculou numa escola, tu já participou de um plano de saúde, então toda essa informação está disponível. Como ela chegou no atendente de telemarketing, isso é muito complexo de a gente dizer, não tem. E a gente depende de pessoas que usem esse dado, ou seja, vão pegar esse dado e vão disponibilizar por meio de uma ferramenta online para te consultar aquela veracidade ou não de informações. Já existem ONGs que estão fazendo esse trabalho também, então não me recordo agora, a gente pode depois botar na descrição do vídeo. Existe um movimento, existe uma organização no Brasil que é realmente muito nova, assim, veio de acordo com a LGPD, que ela está bem preocupada com isso. Inclusive, até onde eu verifiquei, eles estão usando essa base de dados para tentar fazer com que o cidadão consiga ir lá, verificar o que foi vazado, para, de repente, tentar rastrear para onde que isso foi vazado, para, como o Rogério comentou, eu posso entrar em contato lá com uma operadora de telefonia e dizer assim, eu não quero mais que vocês, eu quero que vocês excluam o meu cadastro. A partir desse ano a gente já consegue fazer isso. Exatamente. Eu posso exigir isso da operadora. Então, nesse contato que tu recebeu do telemarketing, tu pode dizer, não, eu não quero esse serviço e eu gostaria de entrar em contato com que vocês me passassem para quem eu posso pedir para excluir o meu cadastro daí, porque eu não quero mais que vocês entrem em contato. E eles vão ser obrigados a fazer isso. As empresas vão ter que ter isso. É uma informação que pouca gente sabe isso, né? Porque é bem novo, né? Se a gente pega essas questões, primeiro, a questão de esclarecimento, às vezes, das pessoas do que realmente é, porque entra numa questão técnica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem aí 6 meses que entrou em vigor. Exatamente. Então tem muita coisa para acontecer. Existe um projeto de lei tramitando também, que daí daria papo para um outro videocast, que o governo quer taxar, então ele quer colocar uma taxa para compartilhamento de dados. Então, por exemplo, uma empresa quer usar os dados da Receita, hoje é aberto, tu vai lá, solicita, tem a API que a gente chama, tu conecta o teu sistema no sistema da Receita e puxa os dados. O governo quer taxar isso, quer colocar valor em cima disso. Já existem movimentos assim na Europa, a França já faz isso, a Alemanha já faz isso, mas enfim, aí é papo para um outro videocast que a gente poderia conversar sobre, ok, meu dado está disponível, como é que eu posso talvez me beneficiar disso também? Ok, eu posso compartilhar meu dado, tu até pode ter acesso, mas tu me paga, né, para ter acesso ao meu dado, e assim por diante, aí é uma outra discussão.
Até porque hoje está muito comum isso, né, de tentar ter praticidade em negociações e até mesmo órgãos do governo, tá tudo muito mais fácil, né? Por exemplo, eu vou tentar tirar minha carteira de motorista, eu posso fazer muitos procedimentos já pela internet, pelo aplicativo, né? Então eu acho que é uma tendência mesmo esse negócio de talvez usar esse vazamento ao nosso favor e conseguir facilitar esses mecanismos, né? Um exemplo bem prático para isso, o Brasil está fazendo um movimento muito grande de abertura dos bancos, né? Então, há um tempo atrás a gente sabia contar numa mão quantos bancos tinham no Brasil, e agora com as fintechs, enfim, isso está explodindo. E isso está gerando um movimento de que, ok, eu vou levar a minha conta para um novo banco, isso é aberto hoje. Hoje esses dados são permitidos. Tanto que se tu fizer alguns procedimentos do governo, como tu comentou, a própria Caixa, né, vai te perguntar, você quer compartilhar esse dado comigo? Eu sei que você tem uma conta lá no banco X. Você quer compartilhar esse dado comigo para mim fazer uma análise de crédito? Isso já é possível hoje. Então, existe a praticidade, existe o lado positivo das coisas. Mas, ao mesmo tempo, existe o lado negativo de esse dado está sendo divulgado para todo mundo e compartilhado entre todo mundo. O que é o ideal? O que é o sonho, né, vamos dizer assim? É como tu comentou, Felipe. É saber onde meu dado está, saber para que ele está sendo usado e poder tirar da mão daquela pessoa da maneira mais rápida possível. Só que para isso a gente vai demorar muito tempo para chegar lá. Esse ponto realmente, como a gente já comentou anteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela vem para isso, né? Ela tem todos esses fins que está sendo comentado. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está em sua fase de desenvolvimento, ela também já saiu aí 4 fases da Agência Nacional de Proteção de Dados, vão ter alterações até final de 2022, se eu não me engano. Então, ela vai nos ajudar nessa proteção e realmente precisa-se de um controle maior, né? Isso não é um movimento só do Brasil, né? A Europa já começou, entrou em vigor uma lei parecida, né? A GDPR, em 2018, Estados Unidos já vem com leis, obviamente que lá cada estado tem a sua, mas, por exemplo, a CCPA, que é uma lei do estado da Califórnia, onde ficam essas grandes empresas de software mundiais, ela também saiu uma lei nova agora, que é a CCPA no início de 2020, no ano passado, né? Já estamos em 2021. 2020 passou muito rápido devido à pandemia. Nem sentiu, né? Nem sentiu, mas é um movimento geral, a Argentina e assim por diante. Todos os países estão correndo atrás dessas leis, até porque o volume de informação tem crescido exponencialmente, né? Então, precisa-se de um controle maior. Tem muita gente no mundo, todo mundo tem acesso a um celular, a um smartphone e assim por diante. Então, vazar dados e assim por diante é muito fácil, né? Então, por isso que precisa de um controle maior, né? Pois é. E aí, com esse aumento, como eu sei que eu posso botar em prática a Lei Geral de Proteção de Dados? Porque eu acho que existe um risco também de muitas pessoas quererem, eu vou querer a LGPD aqui, e às vezes nem é o meu caso, sabe? É só porque apareceu ali, às vezes eu tive algum probleminha com rede social, algo assim. Então, tem como eu saber se, não, meu caso aqui vale que a lei. Não, esse aqui não está dentro da lei. Como é que eu sei se eu posso não solicitar, mas enfim, se eu posso botar em prática essa lei, se eu estou dentro dessa lei para correr atrás de um crime que foi cometido contra mim ou não? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela está disponível para todos, né? Quando a gente fala em vazamento de dados de pessoa física. Então, não tem restrição nesse sentido. Obviamente que ela se aplica a empresas que estão sendo utilizados esses dados dessa pessoa física para fins comerciais. Então, vou ter uma festinha lá em casa, capturei os dados de alguém para festa, para convite e assim por diante, isso não se aplica à LGPD. Porém, qualquer empresa que capture dados de pessoa física, ela tá sujeita à LGPD. Então, por isso que é uma preocupação das empresas. Muitas empresas estão correndo para se adequar agora no final dos últimos meses, né? Porque as multas, as sanções são bem altas, né? A gente está falando aí
em 2% do faturamento anual por infração, limitado a 50 milhões de reais, então é um número extremamente alto, sem contar com sanções adicionais, que é indisponibilização de banco de dados, parada da empresa, que pode levar a perda de faturamento e assim por diante. Então, é uma lei bem rígida, né? E ela tá chegando aí para ajudar os cidadãos. E já se sabe quais seriam as punições para quem comete crimes desse tipo? Então, as punições para as empresas que vazarem dados de pessoas físicas, elas são multa de até 2% do faturamento anual da empresa por infração, limitado a 50 milhões de reais por infração, e outras sanções administrativas como indisponibilização do banco de dados da empresa. O sistema vai ficar inativado enquanto eles não regularizarem a situação, então a empresa para de faturar. Então ela não tem só o prejuízo da multa, ela tem prejuízo de parar de oferecer os seus serviços também. Sem contar também com a própria marca da empresa, né, que fica manchada, né, na internet, vazou dados, isso vai publicamente, a empresa, ela com a LGPD ela precisa notificar se houve um vazamento, ao invés de, por exemplo, a agência ter que correr atrás dessa empresa, ela deveria notificar, segundo a lei, assim que ela identificar que houve um vazamento da base de dados dela, ela tem que notificar a agência, tem um período para isso. Então, ela vai ajudar bastante. A gente tem um caso que dá de citar como referência, que foi o caso da Equinox, acho que é isso. Uhum. É uma empresa americana que houve um vazamento de grande monta também de dados, e eles tiveram que fazer algumas outras iniciativas, porque a própria nossa lei determina que a empresa ela tem que, depois que aconteceu o vazamento de dados, ela tem que criar mecanismos para que quem foi lesado possa recuperar os seus dados. Uhum. Então a Equinox, na época, eu não me lembro, acho que foi 2017 isso, ela criou um serviço em que tu consultava se tu tinha sido vazado ou não, e caso tu tinha sido vazado nesse evento, ela tinha um produto que ela te oferecia que cobrava, que era um produto de tu verificar se eles estavam usando os seus dados de maneira indevida, e ela entregou esse produto de maneira gratuita. Hoje o cidadão americano que se sentir lesado, ele entra na justiça e automaticamente a empresa é obrigada a fornecer esse serviço. E isso acho que tem um prazo de 20 anos, se eu não me engano. Então, existem outras coisas que podem decorrer de um evento que acontece dessa forma. Vamos pegar esse caso no Brasil. Ok, identificamos que foi empresa X que vazou esses dados. A empresa vai receber as sanções e ela vai ter que, de alguma forma, fazer com que as pessoas que se sentirem penalizadas possam reaver, seja por valor financeiro, seja por serviços que ela disponibilize para limpar esses dados da pessoa da internet. Enfim, tem N maneiras de fazer isso. E aí a gente tem que esperar a ANPD, a Agência Nacional, fazer o trabalho dela, a gente tem que esperar a LGPD realmente fazer o seu papel para a gente ver o que tipo de resultado a gente vai colher disso. Né? Vocês, eu sei que não tem como saber ao certo, mas vocês teriam mais ou menos na cabeça assim, quanto tempo isso demora para até culpar os responsáveis? Então, a gente não teria como dar essa informação, né, exatamente. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, realmente ela é bem recente, né? Ela está entrando em atuação agora. Ela já recebeu aí um fardo grande, né? Realmente um vazamento gigante para trabalhar em cima, mas investigação policial e tudo mais, né? Então a gente realmente não teria como... Nem um chute assim, só pra gente... assim, a ANPD tá rodando, ela tem staff disponível lá para isso, já existem, as pessoas já foram nomeadas. Enfim, né, Felipe? É Brasil, né? Então... dá um prazo? Cara, eu vou chutar então. A gente pode chutar aqui? Vai, uma sugestão aí. Eu acho que a gente vai ter uma resolução desse caso completa, não identificar. Caso a gente identifique quem vazou, eu daria aqui 5 anos para isso a gente ter um retorno. Se não identificar quem vazou, a gente nunca vai ter um retorno disso. Assim, porque se não identificar... Existe esse risco também de sair sem... Se não identificar quem foi, não vai dar para... Vai penalizar quem? Se não identificar quem foi que fez o vazamento, né? Ou, sei lá, agora... Imagina se a gente identificar que foi a Receita Federal que vazou esse dado, que é um órgão de Estado, né? E aí, como é que fica? Como é que vai ser a reação da ANPD frente a isso? Então tem várias questões que podem surgir disso, assim.
Então tá, e ainda seguindo esse caminho de opinião, eu queria saber de vocês, se vocês acham que a tendência é que esses crimes digitais eles aumentem ou que novas leis surjam e aí crie mais segurança, e aí vocês vão saber falar melhor do que eu nesse negócio de engenharia de computação. Tem como ficar mais seguro isso, ou a tendência é que só crimes cresçam? Como é que vocês acham que vai ser no futuro? Então, em termos de criminalidade, a gente imagina que somente vai crescer, né? Até porque o volume de dados está cada vez maior, né? O acesso à informação, a dispositivos está cada vez maior. Praticamente o mundo inteiro hoje tem smartphone. Se a gente olhar aí, né? A gente que é um pouquinho mais velho, né, Gustavo, da época, se a gente voltar aí 20 anos atrás, basicamente a internet era restrita a poucos, né? Era computador, era bem travada. Hoje tem milhares e milhares de dispositivos disponíveis, milhões na realidade de dispositivos disponíveis aí no mundo, e isso, claro, gera muito mais insegurança, né? Atualizações e assim por diante. Mas com certeza essas leis elas vêm para ajudar e elas vêm realmente por essa questão. E cada vez é importante a conscientização das pessoas. É importante as pessoas conhecerem que tipo de como que eles devem manusear essas informações, como que devem manusear esses dispositivos. As empresas também capacitar e treinar seus colaboradores e conscientizá-los com relação à segurança da informação. Isso vai ajudar bastante. E ao mesmo tempo, essa lei ela vai focar no CNPJ, então ela vai focar na empresa que mantém o dado. Quando a gente começa a sancionar e tem uma multa alta e essa empresa pode parar de operar, a gente vai ter um resultado a médio e longo prazo que as empresas vão se cuidar mais. Então elas só vão armazenar o que realmente é necessário, elas vão criar mais sistemas de proteção para esse dado, elas vão se preocupar mais com isso. Porque hoje, Felipe, se tu parar para pensar, todas as empresas têm muitos dados e quase nenhuma delas cuida desse dado da maneira como deveria cuidar, né? São dados de pessoas que estão lá. Então aí sim ela vai investir em infraestrutura de segurança, ela vai investir em ter um profissional especializado internamente, ou vai contratar uma empresa fora que vai ajudar nisso, enfim. Aí são outros desdobramentos que acontecem, mas a lei ela veio para ajudar a proteger o dado dos CPFs, né, das pessoas físicas. Mas quem é que mantém esse dado? É o CNPJ. Então é ali que vai acontecer um investimento para que se proteja mais. Então eu acredito que sim, como o Rogério comentou, os crimes vão aumentar, como tudo acontece. Mas, ao mesmo tempo, as empresas também vão se cuidar mais. Então, acredito que a gente vai ter uma resposta mais... Vamos dizer assim, não vamos olhar de maneira catastrófica, mas vamos olhar de forma que as empresas realmente vão cuidar melhor desse dado. E a gente vai correr menos risco. E aí, sobre se cuidar mais, Gustavo, por exemplo, essas plataformas que surgiram para a gente conferir se os nossos dados foram vazados. Como saber se é uma plataforma segura, se eu estou botando meus dados ali e se eu não estou correndo risco de sofrer outros vazamentos? De que forma que eu sei isso? Então, acho que o caminho é a gente buscar órgãos que realmente têm validade. Então, eu não vou pegar qualquer site na internet e vou lá botar o meu CPF para pesquisar se o meu CPF... Né? Bote aqui o seu cartão de crédito para saber se o seu cartão de crédito vazou. Não faz sentido. Então, buscar realmente órgãos que fazem sentido, né? Então, existem ONGs hoje falando de data privacy, que a gente chama que é privacidade de dados. Então, procurem pessoas, empresas que têm índole para isso, né? E evitar colocar o teu dado em qualquer lugar para qualquer coisa, né? Então, sempre tomar um pouco de cuidado com isso. E claro, como o Rogério falou, conscientização. Então, a gente tem que cuidar onde a gente bota o usuário e senha das coisas. Todo esse cuidado a gente tem que manter. E antes de botar a tua informação em qualquer site, verifique se esse site, qual é a procedência desse site. Sabe que uma vez a gente já fazia um trabalho aqui com o pessoal da escola do ensino fundamental, aqui na SATIC, de orientação desses alunos, né? Tu sabe que tu não cumprimenta uma pessoa na rua, tu não vai pegar carona com uma pessoa que tu não conhece, né? Então é a mesma coisa, se tu não conhece aquele site, se tu não conhece o que funciona para o ambiente físico, funciona para o ambiente virtual. Se tu não conhece aquela pessoa, por que tu vai dar uma informação para ela, né? Então, sempre tomar esse cuidado. Não fale com estranhos, né? A vovó sempre dizia, não fale com estranhos na rua. Então, não fala com estranhos na internet também. Fala só com quem realmente... Claro, quer jogar a conversa fora, tá tudo certo. Agora, se um estranho tá pedindo um dado de cartão de crédito,
Tá estranho isso, não faz sentido. Nesse papel de estranhos, lojas estão inclusas? Porque, por exemplo, a gente já viu muitos casos de cartões clonados depois que fez uma compra pela internet. E aí, de que forma que eu posso tentar me proteger disso também? Como é que vocês recomendam que façam essas compras? Então, a questão de cartão clonado, quando se faz compra na internet, obviamente que tem sites inseguros, né? Tem empresas bem conhecidas, como Americanas e assim por diante, que as pessoas estão cansadas de fazer compra online, Amazon e assim por diante. Mas nem sempre o problema está no site. Em alguns casos também é um malware, é um vírus que tem na própria máquina do usuário instalada, às vezes de um e-mail que ele recebeu, de um pendrive que ele plugou lá na faculdade, ou ele foi lá e compartilhou com alguém. Então, realmente, locais onde você acessa a internet também, por exemplo, vai numa cafeteria, tem uma internet Wi-Fi free, sem fio, tal, sem senha nenhuma. E tu vai lá, conecta e começa a navegar acessa o site do banco numa cafeteria com rede aberta. Exatamente. Então, você recomenda fazer isso, entende? Então ter esses cuidados básicos. Então, essa questão de segurança ela vai muito além de simplesmente olhar o site onde tu está acessando, né? Não é só o endereço que às vezes é duvidoso ou não. Obviamente que a gente sabe sempre tomar cuidado lá, o cadeadinho no site, né? HTTPS, garantir que isso aí que a comunicação é segura, validar se realmente esse site é confiável. Na própria internet é possível buscar, né? E as pessoas conhecerem, né, Felipe? Mas não se limitar somente aos endereços, né? O seu próprio computador, tomar cuidado, né? Sanitizar ele, né? Como qualquer dentro da tua casa, tu sai lá, deixa a porta aberta e se tu não chavear ela, um bandido vai entrar. É a mesma coisa no teu computador, né? Cuide, senhas, mantenha o sistema operacional atualizado, legalizado, antivírus e assim por diante para que você tenha segurança. Ou seja, estamos sempre correndo riscos aí nesse mundo digital. Então tá, gente, pra gente já ir finalizando o nosso bate-papo, eu queria que vocês fizessem umas considerações finais, dando dicas de como as pessoas, além das dicas que vocês já deram, que foram muitas, né? Mas no dia a dia, assim, de que forma que as pessoas podem se cuidar, tentar pelo menos evitar cair em golpes, enfim, façam as considerações de finais como vocês acharem melhor. Cara, eu gosto sempre de dar uma dica que é o seguinte, pense antes de digitar, né? Pare e olhe, escute no trilho do trem, né? Para o trem passar, então sempre pense antes de digitar qualquer informação. Esses cuidados que o Rogério já comentou, acho que são bem válidos. E assim, hoje em dia, tudo está disponível. Tome-se para si que a tua informação está disponível. Então, uma pessoa de má índole, ela pode usar os teus dados para tentar te fazer um ataque. Então, evite ao máximo confiar assim ao ponto em estranhos. Eu acho que essa é a dica primordial. Receber um e-mail estranho, duvide. Acessou um site que não tá legal, duvide. Recebeu no WhatsApp uma informação que está estranha, não clica. E assim por diante. Na dúvida, não clica, né? Essa é a questão. Não digite o dado. Sempre se preocupar com a fonte, né? Da origem. Por exemplo, banco normalmente nunca manda e-mail para ninguém pedindo para você recuperar a senha ou assim por diante. Ligação telefônica, a mesma coisa. Às vezes pode acontecer, receber uma ligação telefônica, olha, eu sou aqui da operadora tal, eu preciso que você me passe a sua senha para que a gente consiga verificar se está funcionando aqui e tal. Então, assim, sempre duvide, nunca responda esse tipo de informação por telefone. Faça o contrário, se você tem um problema com a operadora ou com algo nesse sentido, pegue, não, pode deixar, desliga o telefone, depois você pega o número fixo lá da operadora e liga para eles e resolve o problema, mas nunca saia passando informações assim diretamente sem consultar a fonte. Sempre seja o ator do processo, nunca receba essa informação. Então, estou com um problema com o meu banco, eu entro em contato com o banco, num canal que realmente o banco usa como oficial. Não espera que, tendo aquele problema, usa qualquer canal, o banco vai entrar em contato e passa a senha. Então, faça sempre essa ação ser sua. A gente tem muito disso, né, de recuperação de senha, né? Os próprios mídias sociais fazem isso. Se você não executou essa ação, clique aqui e nos informe. Por quê? Para evitar esse tipo de risco mesmo. Se não foi tu que solicitou a troca de senha, por que o banco está te ligando para trocar a senha? Não faz sentido, né? Então, se não tem sentido, não executa, né? Cuidado acima de tudo, então, porque estamos aí
sempre correndo riscos, né? Gustavo De Luca, coordenador de engenharia de computação aqui da Unisatic. Gustavo, obrigado pela participação aqui no nosso videocast. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Agradecer também ao Rogério, professor do curso, por estar aqui conosco nesse bate-papo, né, pra gente conversar um pouquinho de segurança. Obrigado pela audiência de todo mundo também. Opa, Rogério Hermínio, então, nosso professor de segurança da informação do curso de engenharia de computação. Rogério, obrigadão por ter vindo aqui, esclarecido as nossas dúvidas. Opa, eu que agradeço o convite, né, Felipe? Tanto o seu quanto de toda a equipe da SATIC, do Gustavo, né? E também de quem está nos ouvindo aí. É muito importante a gente falar desses assuntos. Estamos aí dispostos para as próximas solicitações, né? Fica aí a dica então, né? Na dúvida, não digite. Um abraço a todos e até a próxima.